Jamendo.com. Jamendo.com. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos finalizando a Semana da Amamentação deste ano, que acontece toda a primeira semana de agosto, e esse ano com um tema: proteção à amamentação, responsabilidade compartilhada. Nós hoje temos a participação da fonoaudióloga Lívia Martins Del Grossi, que é formada pela PUC Campinas, especialista nas patologias da fala e comunicação humana. Boa noite, Lívia, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço a oportunidade e o convite para a gente falar de um assunto tão relevante que é a amamentação e compartilhar esses momentos com os familiares. Eu agradeço estar aqui e coloco à minha disposição para a gente discorrer sobre o assunto. Aqui na Santa Casa, o serviço de fonoaudiologia acontece assim. Nós auxiliamos essas mamães, né, identificando possíveis dificuldades que esses bebês ou as mães venham apresentar. Muitas das vezes a gente observa as dificuldades nos bebês. O que pode acontecer com os bebês? A sucção, né, ela é pouco ativa, o bebê é muito sonolento, o queixinho, né, a mandíbula um pouquinho retraída, que isso dificulta, né, a amamentação. É isso, não é? É isso. O que a gente encontra no nosso trabalho, porque o NASF é uma equipe multidisciplinar que trabalha apoiando o serviço das UBSs na atenção básica, e nós trabalhamos em cima de acionamentos. Então a UBS aciona a gente e nós então entramos em contato com essa puérpera que está com dificuldade. Durante a pandemia, nós fizemos um contato com as gestantes, com algumas gestantes, já tentando orientar, tentando auxiliar, porque a gente sabe que esses primeiros 15 dias, eles são determinantes para que essa amamentação aconteça de uma maneira fluida, de uma maneira leve e não tão cheio de intercorrências. Então, nós visamos orientar essas mães nesse período de gestação para que elas pudessem lidar melhor com esses primeiros 15 dias. Sim. Então, as intercorrências que a gente normalmente vê com relação aos bebês são mesmo ou freio encurtado, sim, que em alguns momentos já sai do hospital com ele solucionado,
através do teste da linguinha, ou às vezes então esse queixinho pequenininho que dificulta a pega, porque a mandíbula não consegue acoplar, não chega na auréola da mama, ela chega no meio do bico, isso vai machucando. Então, essas são as intercorrências que normalmente a gente vê. Além daquelas fissuras, diferente da textura diferente da pele da mama de cada um, e os bicos retrovertidos. Isso é que mais acontece. Só que o que a gente tenta passar e tenta estar junto das mães é tranquilizando nesse momento. Isso é muito importante, né? Porque aqui na Santa Casa elas ficam pouco tempo, né, amiga? São 48 horas apenas, né? É, pouco tempo. Na maioria das vezes a gente consegue, né? Então a mãe já sai daqui, feliz e contente, porque o auxílio não só da fono, mas da equipe, né? Da enfermagem, as técnicas do berçário, elas auxiliam bastante essa mãezinha, né? Mas acontece de chegar nas 48 horas de vida, tá tudo praticamente bem e não pode segurar mais essa mãe. Sim. Então é onde elas contam com o auxílio da prefeitura, né? Isso. As enfermeiras são muito preparadas. Primeiro elas são atendidas pela enfermagem das UBSs, elas são muito preparadas, tem apoio também de enfermeiras que levam seus estagiários, até chegar no acionamento da gente. Mas hoje em dia a gente tem muito recurso para que isso aconteça de forma adequada. A gente tem as profissões, as auxiliares da amamentação. Tem muito, que tem crescido bastante, né? E as mãezinhas devem procurar, né? Sim. Percebeu que não está 100%, que está tendo alguma dificuldade, procura ajuda. Porque uma ideia antiga era de que você tinha que ver e vencer esse momento turbulento sozinha e pronto. Hoje não, a gente tem apoio de muita gente, principalmente porque algumas são puérperas de primeira gestação, mas a maior parte não, já tem outros filhos, não perdem as atribuições do lar para viver só o momento da amamentação. Então elas vivem o momento da amamentação, mas todas as atribulações do dia a dia, as intercorrências da casa. Então, se elas puderem contar com uma ajuda, e elas podem contar, voltando às UBS de origem, para que as enfermeiras apoiem ou solicitem o nosso apoio, isso vai ser vivido de uma forma mais tranquila. E infelizmente a gente percebe sim, aqui dentro do hospital, muitas mãezinhas reclamam quanto a essa participação. E o tema desse ano, todo ano a gente tem um tema, mas não muda, né? De um ano para o outro permanece as dificuldades. Mas esse ano a gente tem levantado aí que a amamentação, ela é compartilhada e é de responsabilidade de todos, inclusive do cuidador. Por isso que as mães, quando já agendam o parto normal, ou que seja um parto cesariano, elas devem escolher um parceiro, um acompanhante para vir até o hospital que seja apto a dar toda essa ajuda, esse apoio, né? Porque às vezes, muitas das vezes vem ou a mãe, ou a sogra, ou o marido, cheio de questionamento, trazendo muitas questões para essa mãe, negativa inclusive, de comparação, de cobrança, né? E aqui mesmo dentro do hospital, elas causam um estresse muito grande. Muitas das vezes a gente aborda essa mãezinha chorando, e isso, nós sabemos que o nosso organismo é repleto de hormônios, né? Então, hormônios do estresse, o que acontece? Ele inibe os hormônios que vai gerar o leite, produzir o leite, eles inibem e com isso a lactação demora um pouquinho mais para acontecer. Né? E também a gente sabe que amamentar não é só bom para o nenê, não é só bom porque nutre o nenê daquilo que de verdade ele precisa. É que os reflexos que acontecem da amamentação dentro do próprio organismo da mãe é que fazem e ajudam
contrair os órgãos e fazer com que os órgãos voltem para o lugar de origem, né? Porque todo mundo foi meio empurrado. E aí, através da amamentação, essa acomodação interna vai acontecendo de uma forma mais efetiva. O que a gente também tem e o SUS oferece é o pré-natal do parceiro. O parceiro também faz pré-natal, que às vezes é desconhecido da parte de muitos. E numa fase diferente dessa fase que a gente se encontra na pandemia, o parceiro também pode partilhar e pode frequentar os cursos de gestante que acontecem nas unidades. É que esse período de pandemia tudo foi suspenso e a gente tem tentado dar esse respaldo através de ligações, chamadas de vídeo e contato para auxiliar a puérpera. Quando realmente não tem outro jeito, aí a gente faz o contato visando proteger a puérpera e o bebê de qualquer situação de risco. Mas o pré-natal do parceiro dá para o parceiro essa condição de também estar sendo orientado antes desse momento. Que legal, muito bom. Então fica um alerta, viu, aos pais e acompanhantes dessa puérpera, que a amamentação deve sim ser ajudada, auxiliada. Por exemplo, como a Lívia falou, uma mãe que já tem uma ou duas crianças, ou às vezes ela é autônoma, né? Sim. Ela se preocupa que ela precisa de voltar ao trabalho. Sim. Então os afazeres de casa, o cuidado com a criança deve ser dividido, as tarefas diárias, para que essa amamentação seja mais suave para a mãe. Porque não só os benefícios, durante essa semana, muitos profissionais falaram sobre todos os benefícios. Sobre os benefícios. Então a gente não vai focar aqui nos benefícios que a gente já discorreu durante essa semana. Mas nós vamos falar aqui sobre essa parceria e o benefício não só de imunização, de anticorpos, do bebê ganhar peso, mas sim desse elo afetivo. Tudo passa para o bebê através do leite. Sim. Então a mamãe está nesse momento com o seu bebê posicionado, ela está com a cabeça lá que a criança dela está subindo em cima da cama, em cima da mesa, desculpa, ou que a comida está queimando no fogão. Sim. Então a gente precisa sim de parceiros, né? Para auxiliar nesse momento, porque são 15, esses primeiros 15 dias são os 15 dias de adaptação, né? Para o leite aparecer de verdade, dependendo da condição que foi o parto, isso realmente, como você disse, demora um pouco mais. Esses 15 dias são uma adaptação, uma volta para o lar, com um bebê, com um ente querido a mais, né? Tudo isso. Só que vai passar. Então, se a gente conseguir insistir, vencer a dor, por exemplo, de um seio ferido, adequar melhor ou procurar um socorro antes que ele fique ferido. Sim. Antes que alguma coisa que mais dolorosa aconteça, se a gente conseguir vencer esses primeiros 15 dias, a icterícia, as intercorrências que são normais, o levar para os testes, o levar para a primeira consulta, se a gente vencer, nós vamos sobreviver tão bem que nós vamos esquecer. Nós esquecemos esses 15 primeiros dias, apaga da nossa mente. E é muito importante isso que você falou, porque às vezes é uma fase que as mães, elas já desistem antes de passar. Antes de passar. É importante as mãezinhas lutarem, porque depois, às vezes, desses 15 dias, elas chegam ali, talvez, num paraíso, né? É verdade. A gente fala, né? Muitas pessoas têm falado até na internet, muitas pessoas romantizam a amamentação e não é tudo isso. E a gente está aqui para dizer, não é mesmo. Não é mesmo tudo isso. Se você vencer esse período que é um período de adaptação, insistir, sabendo que isso vai passar e que as intercorrências são superficiais, que os benefícios são muito maiores. Se você estiver ciente de que é só esse período e que depois tudo vai ficar muito mais organizado, você vai poder estar melhor, mais centrada.
A gente sabe que está acontecendo muita coisa, muitos medos, nós estamos vivendo a pandemia, muitos medos, muitas inseguranças, mas a presença do apoio familiar, seja de qualquer ente familiar, é muito importante nesse período, né? Muito importante. Agora, falando assim, todos os profissionais durante essa semana já falaram sobre os benefícios que a amamentação gera para esse bebê, e não só para o bebê, para a mãe também. Pra mãe também. Então nós, como fonoaudiólogas, vamos falar um pouquinho para essas mães que estão assistindo, vamos encorajá-las quanto à amamentação? Sim. E dizer assim, eu sei que atende no consultório crianças de várias faixas etárias. Fala para nós o que você observa de diferença de uma mamãe que traz uma criança lá, que ela foi amamentada no peito, e aquela criança que, por algum motivo, infelizmente, ela não conseguiu ser amamentada no peito. Você percebe alguma diferença? Sim, a gente percebe diferença da musculatura, do próprio vínculo mãe-bebê, né? A musculatura é nítida, a diferença da musculatura de um bebê que foi amamentado no seio e um bebê que não conseguiu ser amamentado no seio. O que a gente percebe muito e a gente fala muito, é que o vínculo é diferente, o vínculo. E a amamentação, podendo perdurar até os 2 anos de idade, que hoje se preconiza isso, né? O que acontece nos 6 primeiros meses, se você estiver amamentando o seu bebê adequadamente, ou conseguindo suprir as necessidades dele, quando entra o outro alimento, quando entra o alimento salgado, ou a fruta, ou o suco, pós os 6 meses, você vê uma melhor organização dos órgãos fonoarticulatórios para essa mastigação, para essa deglutição dos alimentos. Esses órgãos, vamos deixar claro para as mães que boca, língua, lábios, bochecha e a própria parte de deglutição, né? Eles têm mais facilidade. Eu costumo, né, quando eu vou aos quartos das mamães e oriento elas com aquela vontade que todas elas saiam daqui amando amamentar. Eu falo isso, eu falo assim, aquela criança que é oferecida uma mamadeira para ela, o leite, por melhor que seja a mamadeira, a marca mais cara que tem na farmácia, a gente vira a mamadeira, ela já goteja leite. Né? Então a criança ela precisa de fazer apenas um apertão e esse leite já esguicha na boca da criança. As comissuras labiais, ela não tem um vedamento correto. Né? Então a força que esse bebê vai exercer durante às vezes 2 anos de vida é muito menor. Já aquele bebê que precisa de ter uma sucção muito ativa, efetiva, ele vai, é músculo, né? É musculatura. Então ela vai exercitar todas as musculaturas de face, crânio, facial, até aquele bebezinho que nós falamos no começo, que tinha aquele queixinho, às vezes retraído, com a sucção ele adequa, né? Então é muito importante. Muito importante. É aquela criança que não vai babar com facilidade, né? Ela vai levar a linguinha dela lá na frente dos dentes para fazer a limpeza oral nas alimentações, né? Eu percebo muito isso, aquele bebê que sempre tem um babador, que o babador vive cheio de baba, essa é aquela criança que tem uma flacidez, né? Da musculatura. E também a gente fala, o bico do seio, numa sucção adequada, o bico chega exatamente no lugar certo na língua, ele é do tamanho certo, e esse bebê faz a sucção acoplando melhor a língua no bico. O bico da mamadeira, por mais adequado que seja, por mais estudado que seja, a gente não é orientado quando vai comprar uma mamadeira que não necessariamente a boquinha do bebê deve acoplar
tudo, porque o bebê precisa encostar emocionalmente a sua boquinha na auréola do seio. E se ele não tem um bico adequado, ele vai encostar na argola. Aí a ponta desse bico vai estimular o dorso da língua e isso faz uma sucção inadequada, sem fortalecimento da musculatura. Né? Se você tem uma sucção no seio, não, tudo acontece sincronizadinho. Perfeito. Sempre na hora certa, no lugar certo. É isso mesmo. Quantas dicas, tem alguma dica para que essa mamãe, quanto ao posicionamento, quanto à pega correta, que é tão falado, né? O que vocês orientam? Então, nós temos orientado as mães, principalmente aquelas que têm o bico pequenininho, o bico plano ou até o invertido, para tentar colocar uma quantidade maior de bico dentro da boquinha do bebê, para que ele possa então fazer uma sucção correta, porque se ele tem o queixinho pequenininho, a mandíbula ela bate bem no meio do bico, isso fere e não suga, então toda hora escapa. Se ela consegue pôr uma quantidade maior de bico dentro da boquinha do nenê, aí ele consegue ir sugando e adequando essa musculatura para aquele tipo de bico. Né? Para isso ela precisa de ajuda, alguém precisa ajudar para que ela possa pegar esse seio e colocar melhor. Se ela estiver sozinha, por mais que ela tenha travesseiros de amamentação, adaptações, é muito difícil. Então, por isso compartilhar da amamentação significa ajuda, alguém que te ajude com a cabecinha do bebê, porque o corpinho vai escapar por aqui, para que você possa colocar o seu seio mais dentro da boquinha do bebê e assim aconchegar, né? Então, mais uma vez, compartilhar e viver esse momento de amamentação junto com as mães é de fundamental importância. Eu falo assim, na hora que eu oriento, eu digo, a amamentação muitas das vezes é a 4 mãos. A 4 mãos, porque só nossas duas não dá. Né? É verdade. Fiquei muito feliz. Eu é que agradeço. Aqui. A Lívia, ela foi minha professora. E hoje nós estamos aqui parceiras. Parceiras, né? De verdade. Muito bom. E essa parceria acontece e a gente quer que cada vez seja crescente. Seja da Santa Casa para o município, né? Nós que também. seja Fernandópolis e toda a região que nós atendemos. A gente precisa dessa ajuda e de nós falarmos a mesma língua. Então, acabou aqui a Lívia e a sua equipe dá continuidade lá fora. Isso. Os postinhos, eles têm realizado um excelente trabalho, né? As UBSs, com as suas enfermeiras, com as ACSs, que são figuras muito importantes, que elas buscam, têm contato direto com essas gestantes, buscam, ajudam a solucionar dificuldades. Então, a dinâmica é muito rica e ela precisa ser mais valorizada, porque esse contato e essa continuidade é que vai dar para a gente segurança e saúde. Sim, muito bem. Tá, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que pode contar com a gente em tudo que precisar. E eu agradeço ter partilhado um momento tão importante que é falar sobre a amamentação. Nós que agradecemos, viu? Obrigado, Lívia. Quero também aproveitar e agradecer a todos os profissionais que colaboraram para que essa semana acontecesse. Também fica gravado aqui que todas as palestras que foram feitas durante essa semana estão disponíveis nas nossas redes sociais, Facebook e pelo YouTube. Muito obrigado e uma boa noite a todos.